no dia e vamos avançar para o texto que nós vamos estudar, ok? Amém. Boa noite, Amém. pastor. Boa noite, irmãs. Boa noite. Bem-vindo, Eduardo. Boa Bem-vindo, queridos. noite. Bem-vindo a todos. Boa noite. Vamos fazer o seguinte: começar pedindo a direção de Deus. Eu quero declarar aqui que não tenho conhecimento maior que o do Espírito Santo, que quem inspirou a palavra. Por isso, oremos. Pai querido, eu quero declarar para o Senhor que nesse momento, Deus, em mim não há força ou poder algum senão o que vem do Senhor. E nessa noite, Deus, queremos sentar em torno da tua palavra, aprender do Senhor. Espírito Santo de Deus, você tem plena liberdade de agir, de atuar em nosso meio. Fala no nosso coração, queremos aprender do Senhor. O Senhor tem plena liberdade de agir em cada coração aqui. Usa, Deus, cada vida aqui, para que nesse encontro, nessa reunião, nós venhamos crescer no conhecimento, na graça do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E nós passamos pelo capítulo 5 e chegamos no capítulo 6, último capítulo dessa carta. Quero lembrar que as cartas não tinham capítulo. Aliás, eu vou reforçar aqui que esse negócio de capítulos foi coisa que foi feita depois ali, depois do século segundo, aliás, do século terceiro. Então, a questão aliás, essa carta que nós estamos estudando, tá? Ela foi rejeitada pelo cano Marcion. Marcion, inclusive, depois tornou-se herege, mas depois, ali no século II, ela foi incluída, porque o pessoal olhava essa carta aqui, quem conhecia os textos de Paulo, falava assim, esse texto aqui não é de Paulo. Por que que dizia que não era texto de Paulo? Porque não tem cruz e nem crucificação, nenhuma vez aparece nesse texto. Olha que interessante. Isso era elemento para dizer que não era inspirado? Para algumas pessoas era. Então, gente, cuidado da forma como a gente julga as coisas, tá? Ou como a gente recebe alguma coisa. Por isso, sem mais delongas, vamos lá para o nosso texto, que, aliás, também é um capítulo bem simplesinho. Vocês vão ver que vocês vão gostar, porque ele vai tratar de temas que são bem legais. Eu, particularmente, gostei muito. Aliás, que foram tratados há pouco tempo na nossa igreja. Temas que foi tratado, inclusive, na série que o pastor Grava ministrou, acerca de pode isso, pastor? Se você não assistiu, vai lá no site da nossa igreja, Conexão Primeira Batista, assiste a mensagem do pastor Grava, pode isso, pastor? E ele vai falar justamente do assunto que nós vamos abordar aqui. Aliás, o texto que ele abordou é o texto que nós vamos estudar hoje. Um dos textos que ele abordou, né? E o texto está 1 Timóteo, no capítulo 6. E Paulo, nesse capítulo, continuando o que ele já havia falado, depois daquela oração maravilhosa, ele diz assim: todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Olha que legal. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Pelo contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Paulo está dizendo para o Timóteo: Timóteo, presta atenção, cara. Fala para o povo aí. Todos que estão sob o jugo da escravidão. Aí você fala assim: ah, Betão, nós tivemos uma escravidão aqui no Brasil, foi um negócio horroroso, tá? Mas para você ter uma ideia, em Roma, no período que essa carta foi escrita, havia em torno de 60 milhões de escravos no Império Romano. Porque naquela época a escravidão não foi igual à escravidão do Brasil. A escravidão do Brasil foi um horror, foi tortura, era um negócio horroroso. Nesse período, quando alguém tinha uma dívida, contraía uma dívida muito grande e não podia pagar, tornava-se escravo
até que a dívida fosse paga. É por isso que Jesus, quando está orientando, fala: reconcilia com teu irmão antes que chegue à presença do juiz. Para isso. Porque o juiz podia falar assim: ó, você vai ser escravo dele por 1 ano. E ele tinha que servir. E não tinha outra opção. Só que nesse período havia a escravidão romana, não de judeus. Então a escravidão era um negócio comum. E uma particularidade bem interessante: o cristianismo não veio para abolir a escravidão. Se a causa maior do cristianismo fosse a abolição da escravatura naquele período, o evangelho teria sido usado com outros fins qualquer, menos com a salvação do homem. Mas peraí, Betão, mas não podia. O crescimento do evangelho, inclusive que foi forte influenciador para a Pax Romana e para a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana, foi elemento, tá? Que alavancou o final da escravatura. Apesar que a escravidão continuou em muitos outros lugares, mesmo em outros países da Europa, e não só na Europa, como também na África, continente africano, tá? E no Egito, e também em uma boa parte da Ásia. Que o problema da escravidão, gente, não era só uma questão de salvação. O problema da escravidão é uma questão humana, da maldade humana. E aqui, diante desse quadro, tendo esse número fantástico de escravos servindo ali, Paulo escreve o seguinte: todos os que estão sob jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito. Se você é escravo, Pagamento de tratar o seu imposto, senhor com todo respeito. Só esse conceito aqui, gente, já acabaria com uma série de questões e problemas que nós temos hoje. As questões trabalhistas, todos seriam resolvidos de uma maneira muito simples, muito, muito absoluta, muito fácil. mas Nós já somos, chega. eu sou da geração, tá, que participou do movimento metalúrgico. Eu estava em São Então, tem que Bernardo quando a polícia chegou em 79, tá? E vários veículos e os policiais pararam com o cacetete na mão e os metalúrgicos foram encurralados dentro da igreja ela lá em vai São no Bernardo. banco, Eu estava em vou no São banco, Bernardo entendeu? Porque aí o nesse banco não aparece período, assim, nesse dia. desconfiar, vou no banco. Entendeu? Então, para mim, eu vivi o movimento metalúrgico na região do ABC. Eu fui metalúrgico do ABC. E nós fomos doutrinados a aprender que o patrão é o bandido. Nós éramos contrários a Fiesp. Assim, ali era um bando E quem era a favor deles era o Pelego. E, gente, eu estive no Paço Municipal de São Bernardo, do lado do Vicentinho, dos metalúrgicos, ali naquele período de grevista terrível. E o patrão era o inimigo. Ele estava rico e nós estávamos pobres. Ele estava enriquecendo às nossas custas. Ele tinha que distribuir esse lucro para a gente. E aí o movimento foi ganhando força naquele período. E virou o que virou o movimento metalúrgico e o movimento sindical no Brasil. O cristianismo, se tivesse esse tipo de movimento, fizesse esse tipo de movimento, já teria morrido. Não é esse o propósito de Jesus. Ô, Betão, você então é metalúrgico? Você estava lá com o Eu era metalúrgico, sim. Eu era participante do movimento. E achava que aquilo era a solução Então, para os aqui, problemas ó. da humanidade. Aqui, ó. E eu vou dizer para vocês, não foi suficiente, não foi o bastante e nunca foi por justiça. Os conchavos aconteciam. Quando a produção estava lá e as vendas tinham caído e estava estagnado, o que acontecia? O dono, os diretores, entravam em contato com o sindicato, a precisando de uma greve, para dar uma parada, é preciso dispensar algumas pessoas. Oh, mas era isso? Era.
É um horror, horroroso. Nada a ver com isso. O conceito do cristianismo é esse. Está sob jugo da escravidão. Considere seu senhor como digno de todo respeito. E outra, eu vou dar um conselho aqui para você que está agora comigo aqui, e você que pode estar vendo essa gravação. Para de trabalhar para o seu patrão. Então, vou parar de Mas, trabalhar para o patrão. Exatamente. Faça para Jesus. O seu trabalho, pelo qual você é pago, faça com uhum. esmero, com a maior qualidade possível. Eu aprendi isso na vida cristã. Quando eu aprendi isso, eu ia trabalhar, eu fazia o melhor possível, que eu não fazia para o patrão, eu não fazia para o meu encarregado, eu fazia para Deus. Fui considerado como um dos melhores programadores de comando numérico computadorizado da região do ABC e fui convidado, inclusive, para trabalhar. Trabalhei em São Paulo e outros lugares. Ganhava os melhores salários. Foi um período muito bom. Mas quando eu aprendi que não tinha que trabalhar para o patrão, que eu tinha que fazer para Jesus. E eu fazia o melhor. Estando o meu chefe lá ou não estando, eu não estava nem aí, eu fazia. Eu estava lá para fazer o melhor para Deus. Oh, mas você é o cara. Não, não, não sou o cara. Eu não sou a melhor pessoa desse planeta e não sou o melhor, em termos de exemplo. Eu aprendi, eu coloquei isso em prática na minha vida. Levei um tempo para aprender isso e para vivenciar isso. E quando eu aprendi a vivenciar isso, os frutos vieram porque o nome de Jesus foi glorificado e Deus é justo. Glorifica tudo, Jesus, a Deus em tudo que você faz. Não por causa do seu. Independente de que partido seja, qual a ideologia que ele tem, o seu patrão, ou o seu mestre, ou o seu encarregado, ou o diretor, ou o dono da empresa. Faça o melhor e faça para Jesus. Faça o mais. E quando o trabalho for difícil, querido, minha querida, faz com esmero, faz com carinho e glorifica a Jesus naquilo que você está fazendo. Faz para Deus. Gente, imagine lavando roupa para Jesus, cozinhando para Jesus. Eu fui num empreendimento nosso, colocar uns equipamentos, e eu cheguei, a poeira estava cobrindo tudo. E eu varri aquilo, e varri para Jesus. Outras pessoas passariam ali, e o pessoal da limpeza só vira. Eu varri com alegria. Mas se eu fosse a função, não é varrer, você é gerente. Eu varri com alegria, glorificando a Deus e adorando o meu Deus. Isso há um mês atrás. E, gente, e melhor ainda, se o seu patrão for crente, se o seu esposo for crente, se a sua esposa for crente, se o seu filho for crente, se o seu vizinho for crente, se o seu amigo for crente. É fazer para glorificar a Deus. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Pelo contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Ensine e recomende essas coisas. Nós temos no nosso país. Nós temos agora, estão falando que o nível de desemprego sumiu, diminuiu, tal, 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 né? Que a inflação está controlada. Só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 20 mil jovens não trabalham nem estudam. E sabiam que a população de São Paulo, a população do estado de São Paulo, é maior que a população do Canadá? Olha a renda per capita do Canadá, olha a renda per capita do Brasil, com 210 milhões de habitantes, que não chega aos pés deles. Sabe por quê? Todos trabalham, todos produzem. Ah, mas como é que eu não tenho emprego? Lava a louça,
arruma a casa, arruma a sua cama, cuida daquilo que está ao seu alcance. Iniciativa. Gente, como nós precisamos de iniciativa. Eu estou dando meu exemplo aqui que eu varri a frente lá do empreendimento, que estava tudo cheio de folha, estava um horror aquilo. E a pessoa se acostuma com aquela sujeira e vai passando por cima daquilo. Nós não temos iniciativa nas pessoas, nós temos que ter iniciativa e fazer, não o que mandam a gente fazer. Aí tem que fazer porque nós queremos glorificar a Deus, com o nosso viver diário, com tudo aquilo que nós fazemos, com a nossa maneira de viver. Tá vendo o outro carregando um negócio pesado? Posso te ajudar? Gente, esse país aqui teve que criar lei para ter vaga próximo do elevador para idoso, ou para portador de necessidade especial, ou para criança com autismo. E mesmo assim não respeitam. Exato. E não, é lamentável, é um horror. É um horror. Por quê? O que que falta? Falta semente, o pessoal ler a Bíblia. Conhecimento da palavra, básico como isso. Quando Paulo está escrevendo para o Timóteo, para ensinar essas coisas, a igreja tinha que aprender isso. Isso é o natural do cristão, o natural daquele que ama. Olha o que Jesus fez por nós. Ele entregou a sua vida. E lógico, né? Quero colocar para vocês também o trecho lá de 1 Coríntios 10. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Opa, peraí. Então, quando eu estiver comendo, eu tenho que comer para a glória de Deus? É isso mesmo, é esse o conceito. O conceito que Paulo está passando aqui para o Timóteo é algo tão mais elevado. Sabe quando Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus? E no domingo, o pastor Flávio citou um versículo algumas vezes. Aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. E a gente, com tudo isso, ainda tem dificuldade de servir ao próximo, que é elemento básico, inicial do amar ao teu próximo como a ti mesmo. Quando eu olho para o meu superior, para o meu diretor, ou para aquele que está no comando, ou para o apóstolo, ou para o bispo, ou para o pastor, ou para o diácono. Não, carregar a cadeira é para o diácono. Não, querido, eu vou carregar. Você está carregando a cadeira, eu te vou ajudar. Porque ele é o meu próximo, aquele que eu quero para mim, eu vou fazer para ele. Eu vou fazer para o meu próximo, independente de quem ele seja. E se ele for meu superior, eu tenho que fazer com muito mais afinco. Como diz aquele coach, né? Pegou a visão? Entendeu como é que tem que ser? Gente, é no básico. E o mundo, quando vir, né? Quando o mundo ver, né? O correto é quando o mundo vir aquilo que você está fazendo, ele vai glorificar a Deus. Ah, lembrei. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Maravilhoso, né? É assim que resplandece a sua luz. É assim que as pessoas vão se relacionar com você. É assim que você se relaciona com as pessoas. Se aproxima delas e começa a mostrar o que Jesus já fez na sua vida, a ponto de você amar aquela pessoa e ajudá-la e servi-la com alegria, entendendo o que está fazendo ao Senhor, abrindo mão do seu tempo, do seu preciosíssimo tempo e servindo. 2 minutos não vai mudar a história da sua vida, mas pode mudar o relacionamento e a pessoa começa, o seu amigo, seu vizinho, aquele cara lá no ponto de ônibus, pode ver Cristo em você. Show de bola. Ah, mas e se ele não vir?
E se ele não perceber que eu sou crente? Não tem problema. Os céus estão vendo. Sabe aquela história? Deus está vendo? Literalmente é isso que acontece. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ah, Betão, mas eu tenho dificuldade de fazer isso. Eu sou tímido. Eu tenho. Não se preocupa com o que os outros estão pensando. Se preocupa com o que Deus está pensando. Gente, dá a vez para o outro. Ceder a vez. E aí vai. E ele continua. Versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, é como um ensino que é segundo a piedade. Vou repetir. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e conversas acerca de palavras que resultam em inveja, briga, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes de pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Por que ele está dizendo isso aqui para o Paulo, para o Timóteo? O Paulo está falando para o Timóteo. Estava acontecendo o seguinte: naquele período, tinham filósofos que vendiam a sua filosofia. Eles eram chamados de sofistas. Alguns diziam que eram homens sábios. Em certas ocasiões, lotavam o Ateneu. Em Atenas, na Grécia, o lugar público dedicado à deusa Palas Atenas, Minerva, tá? Era esse lugar para os romanos, onde os poetas e literados vinham ter as suas obras. Ou seja, os caras ficavam discursando ali e aquele fermentar de ideias era atraente, era bonito. E eles cobravam por aquilo e recebiam por aquilo. Entravam na igreja e aí começavam a misturar a fé com aquilo que pensavam. E, gente, quando alguém ensina falsa doutrina, um ensino que não está de acordo com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, não é de Deus. E os caras viajam na batatinha, gente. Tem gente que mistura tudo, espiritismo com cristianismo, que mistura, gente, tudo que é estranho com o cristianismo. E não, a verdade é uma só. Primeiro, Deus é soberano acima de todas as coisas. Depois dele, abaixo dele, só Jesus e o Espírito Santo. Na verdade, os três estão juntos. Então você não tem autoridade para fazer nada, senão mesmo Jesus, quando orava, ele dizia, qual era a oração dele? Ele dizia, eu te agradeço, Pai, porque me ouve. Ele estava em carne aqui. Mas ele continuava sendo Deus. Ele podia fazer? Podia. Tanto que fez. Milagres, maravilhas. Ah, mas eu posso orar e foi a minha oração e não, a tua oração não muda nada, meu irmão. A tua oração não muda nada, minha irmã. É Deus quem faz. Segundo a sua boa vontade. E se ele não fizer, pode ter certeza, foi o melhor para você. Ah, mas eu posso orar para os anjos. Sim, lá no centro espírita, lá em outro lugar, não. Na igreja a gente ora só para Jesus, só para a Trindade. Para o Pai, para o Filho e para o Espírito, que são um só. Fora deles, eu não vou orar para anjo fazer o trabalho de Deus, de jeito nenhum. Se Deus quiser, ele manda anjo. Eu posso orar, Senhor, manda anjos, batalhadores para essa situação. Fora disso, querido, eu não vou orar para que eu tenha o poder. Se Deus quiser, ele ordena a bênção através da imposição de mãos
e eu na minha oração, mas é Ele que ordena a bênção, é Ele que faz, é Ele que concede, é Ele que muda situações, é Ele que transforma situações. Porque esses filósofos aqui misturavam esse monte de coisa e ficavam ali filosofando, e nessa filosofia, cobrando das pessoas, enganando as pessoas, e gente, e às vezes passavam horas falando qualquer outra coisa, menos da palavra de Deus. E lógico, quando o cara nessa condição, imagine, gente, pregadores, você que ministra, cuidado quando começar a chamar atenção para você, porque o orgulho é um mal terrível. E tem muito pastor, e a gente já conversou sobre isso. Não, agora eu vou orar e. Não, 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 não. Eu vou orar e vou pedir para Deus fazer. Não, 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 deixa que eu oro, deixa que eu. E, gente, quando eu começo a fazer as coisas, tá tudo errado. Quem faz é Deus. Quem opera é o Espírito Santo. A manifestação da graça é por Jesus e por mais ninguém. Homem não faz. Quem faz é Deus. Ah, mas ele tem um. Ah, ele pode ter um dom espiritual? Pode. Você acredita em dons espirituais? Acredito. No poder de Deus, eu acredito, sim. Já vi manifestações tremendas na minha frente. Eu já vi igreja orar, gente, e a chuva parar. Aconteceu na nossa igreja uma ocasião, quando a igreja estava em construção. Começou uma chuva, uma tempestade de verão. O pastor Edson falou: vamos orar para Deus parar a chuva. E a chuva parou. Eu era novo na fé, quando eu vi aquilo, eu falei: é nesse Deus com esse Deus que eu quero caminhar. E depois terminou o culto. Irmão, vamos fechar isso aqui para a semana para a gente não tentar Deus. Nós saímos, terminou o culto, a chuva veio. Eu vi pessoas que foram curadas milagrosamente na nossa igreja. Tem gente que tem dom de cura e talvez nem saiba. Eu já vi manifestação de dom de discernimento fantástica dentro da igreja. Mas Deus pode dar dom sim. Por quê? Para ser ferramentas para o corpo de Cristo. Não é para orgulho, não é para a glória humana. Os dons são ferramentas para o corpo de Cristo, para o crescimento do corpo. São para os dias de hoje? São. São ferramentas para o corpo? Sim, são para os dias de hoje. Ah, mas a gente não vê na mesma proporção. É porque a igreja tem orado pouco. É quando porque a pessoa, quando ela sente dor de cabeça, a primeira coisa que ela vai, ela sai para buscar uma aspirina e não ora. É verdade. É isso mesmo. Quando tem algum problema, não compartilha com os irmãos. Irmão, pode orar por mim? Gente, na igreja, na porta da nossa igreja, tem um papelzinho que é para o ministério de intercessão. Você tem um pedido de oração, tem uma necessidade, coloca lá, entrega na mão do diácono, vai chegar no Ministério de Intercessão, e todo o Ministério de Intercessão, que são mais de 120 pessoas, vão estar orando pelo seu pedido. Você não tem noção de quantas respostas de oração o Ministério de Intercessão tem. Pra você ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, no nosso última sala missionária, tá vendo? Você nem sabia que tinha sala missionária, né? Pois é. Tem sala missionária. É transmitido pela internet, pelo YouTube. Um dos pedidos de oração no começo da sala de oração foi que para que chovesse no Amazonas. Porque a fumaça estava tão intensa, as pessoas não estavam conseguindo respirar. No final do culto, a chuva veio. E não tinha previsão de chuva para o Amazonas. Então, hora para chover em Goiânia. Exatamente, vamos orar. Irmãos, Misericórdia, aqui está terrível. os irmãos percebem o que está acontecendo? Mas isso não é para exaltação humana, não. Isso é para a glória de Deus. A glória é dele. Ele que tem que ser glorificado. Ele que tem que ser exaltado. Ele é quem faz.
não é o homem. Continuando, tá? E outra, não é fonte de lucro. Queridos, só para vocês terem uma ideia, certa vez um cara chamado Melancton, ele disse o seguinte: conhecer Cristo não é especular a respeito do modo de sua encarnação, mas sim conhecer seus benefícios salvadores. Ou seja, eu não vou ficar filosofando acerca do que é a palavra de Deus, ou das coisas. Eu tenho que filosofar acerca dos benefícios salvadores e daquilo que possa trazer edificação para Deus, glorificação para Deus, edificação para o corpo de Cristo. E ele continua dizendo o seguinte: olha só que de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Eu diria que é a coroa do contentamento. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Não é tirar dinheiro dos irmãos usando a fé, usando a enganação ou tomando o tempo delas. O que Paulo está ensinando aqui, piedade. Ah, pera, o pessoal tem dificuldade com piedade, né? Piedade, ao contrário de piedade, impiedade. Então, quem é pio é que não é ímpio. Essa deve ser a referência para todo cristão. Com contentamento, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada poderemos levar. O pastor Grava usou esse texto aqui, tá? Mas só para ratificar um pensamento, tá? Autarqueias, que é no original grego a palavra contentamento, autarqueia era uma das senhas dos filósofos estoicos, tá? Com ela queriam referir-se a uma autossuficiência completa e total. Referiam-se à disposição mental completamente independente de todas as coisas exteriores e alheias, e tinham em si o segredo da felicidade. Aí Paulo, sabendo que os filósofos gregos usavam e os estoicos usavam muito isso, colocou, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Ele usou a mesma palavra que eles usam para mostrar para o Timóteo, para ensinar para o Timóteo e para a igreja, tá? E ele acrescenta, por isso ele acrescenta, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar, ainda mais quando se trata do reino de Deus. E o pastor Grava trouxe o exemplo de Alexandre, chamado o Grande, que quando morreu, ele pediu que seu caixão fosse carregado pelos melhores e mais eminentes médicos da sua época, para mostrar que eles não tinham poder sobre a morte. Pediu também para que suas mãos, e aí, no caminho do seu cortejo, fossem espalhados seus tesouros, e que o cortejo passaria por cima dos seus tesouros, para mostrar que, e com as suas mãos, fossem colocadas para fora do seu caixão, para que mostrasse que nu e de mão vazia chegamos a esse mundo e de mãos vazias voltaremos. E Paulo está ratificando isso aqui, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Simples assim. Simples, claro e objetivo. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Peraí, Betão. Você quer dizer que eu não vou poder ficar rico, milionário? Não, querido, de maneira alguma, não disse isso. Eu estou dizendo aqui, se você tem o que comer e tem o que vestir, fique satisfeito. Além disso, se você empreendeu, é bênção, não é pecado empreender. Não é pecado ser rico. Não é pecado possuir riquezas. O que você não pode ser é ter isso com usura, tá? Olha só, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição.
Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam, e assim mesmo, com muitos sofrimentos. Peraí, Betão, então eu não posso ser rico? Não, a Bíblia não disse isso. A Bíblia diz aqui o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. No original grego, tá? Filardiria, filargiria é que é o problema. O amor ao dinheiro, filargiria, esse é o problema. Ser rico nunca foi problema para o reino de Deus. Salomão, que Deus deu para ele? Um dos homens mais ricos do mundo. Ele se perdeu com outros problemas. O problema não é ser rico. O problema é o amor ao dinheiro. Esse é o problema. Aí, quando você entender isso, sem problema. E tudo, querido, se tudo que você fizer para a glória de Deus, isso vai abençoar. E daquilo que ele te der, devolva a parte que é do reino, que é do Senhor. E vá mais além. Vá mais além. Dê oferta missionária de fé, que é fora o dízimo. Porque se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. É isso. O problema não é ser rico. O problema é o amor ao dinheiro. Grave isso. Estou repetindo? Ah, tem que repetir? Eu vou compartilhar alguns textos aqui que eu achei bem interessantes de um dos autores que eu estou lendo, que ele escreveu o seguinte. Na terceira parte de Henrique IV, Shakespeare descreve o rei andando por lugares campestres desconhecidos. Ele encontra dois guardas florestal. Ele diz que é um rei. Um deles lhe pergunta: onde é que está a sua coroa? E o rei responde que a sua coroa está no seu coração e não sobre a sua cabeça. E que não está adornada de joias, mas sim é invisível e se chama contentamento. Uma coroa que raramente desfrutam os reis. Contentamento, satisfeito, pleno da graça do Senhor. Entendendo que tudo que você tem foi Ele que te deu e você tem o suficiente para viver. Lindo, né? Epicuro, um desses pensadores, né, filósofos, tá? Disse a si mesmo: aquele que não, aquele para quem não é suficiente o pouco, nada é suficiente. Dei uma torta de cevada, um copo de água, e estou preparada para rivalizar com Zeus em sua felicidade. E quando alguém lhe perguntou pelo segredo da felicidade e do contentamento, a sua resposta foi: não adicione as posses do homem, mas sim diminua os seus desejos. Lindo, né? Se o cara olha que coisa fantástica. Ele falou assim: que tem uma torta de cevada e um copo de água. Eu vou rivalizar com Zeus, que era um dos deuses, o maior dos deuses da antiga Grécia. Em sua felicidade, eu estou satisfeito, estou pleno. Mais uma. O desejo de dinheiro tende a ser uma sede insaciável. Um privilégio, um provérbio romano dizia que a riqueza era como água do mar. À medida que mais se toma, em lugar de acalmar a sede, deseja-se beber mais. Porque ela é salgada e ela vai gerando mais sede. À medida que quanto mais você toma, pior fica. O desejo de riquezas está baseado numa ilusão de segurança. O cara acha que quanto mais tem, mais seguro tá. Pior. Se morar aqui no Brasil, então. O desejo de obter dinheiro tende a tornar o homem egoísta. O estranho é que o desejo da riqueza está baseado no desejo de segurança, mas termina por causar só preocupações e ansiedades. O amor ao dinheiro facilmente pode levar
o homem a formas equivocadas de obtê-lo e, portanto, levá-lo finalmente à dor, ao pesar e depois ao remorso. E para finalizar, todo o ensino da ética cristã, eu escrevi tudo, é todo. Não é que a riqueza é um pecado, mas sim, a riqueza é uma grande responsabilidade. Se as riquezas de um homem não servem mais para o seu próprio orgulho e não enriquecem a ninguém mais que a si mesmo, a riqueza se converte em sua ruína, devido ao fato de que empobreceu a sua alma. Continuando, e ele continua dizendo o seguinte: você, porém, Timóteo, tá vendo? Fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate de fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Sabe o que é legal? Ele diz assim: você, porém, homem de Deus. Isso serve, gente, para gente que já entregou a vida para Jesus. Todo aquele que entregou a vida para Jesus, eu logo diz o homem no sentido genérico, é claro, tornou-se homem ou mulher de Deus. Foge desses enganos, foge da tolice, dessa busca incessante por dinheiro, por vanglória, por a querer aparecer. Não, 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 não. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança. E a palavra perseverança no grego aqui é a mesma palavra que é usada lá em Gálatas 5:22. A mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Aquele lembra do testemunho dele. E detalhe, hein? Posse da vida eterna. Tira os olhos desse mundo. Olha para aquilo que nós vamos ganhar com Jesus. Diante de Deus, que dá vida. E de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, fez boa confissão. E eu lhe recomendo. Guarde esse mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é imortal e que habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Aí ele fala assim: não é coisa desse mundo. E a glória é para ele e só para ele. E para concluir, ordena aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e pronto a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si, não, dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Esse é o tesouro. Lá está o meu tesouro. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite essas conversas inúteis, profanas, as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Lindo, né? Gente, é muita informação e graça. Mas eu cheguei aqui às 20h16 e eu quero franquear a palavra para vocês. Eu quero ouvir vocês. Fica à vontade, abra o seu microfone. Dúvidas, comentários, críticas. Irmã Maria Alice levantou a mão, fica à vontade, querida, seu microfone já está aberto. Eu quero dizer que, na minha tradução, os servos aqui, ele não fala que são escravos, não. Ele está explicando que as pessoas da igreja
Os servos são os que dependem de outros, que trabalham para outros. Me ajuda E aí, você querida, que trabalha, está no primeiro versículo? você trabalha Ok. para a pessoa que ele não é crente, você faça do jeitinho que você falou para ser aqui, como se fosse para o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado. Porque não tem jeito de você ser uma luz e não brilhar. O chefe vai saber que eles têm a doutrina de Jesus Cristo ali. E vai ser a diferença que eles vão fazer. Aí ele fala também aquele outro tipo, e eles estão aqui no meio da igreja, mas eles têm a sorte de ter um senhor crente. Este, você. Porque tem muito crente que ele fala, é da igreja mesmo, não é de ninguém, aquela coisa meio público. E aqui ele fala, ele vai me perdoar porque ele é cristão, sei que ele é um homem de Deus e é amoroso e não cumpre direitinho com as coisas que ele deveria. Então, ele mostra, isso aqui eu achei muito legal, na minha tradução, porque tem outras traduções que ele dá outra impressão, não é? E Isso aí, mesmo. e, porque a Bíblia tem um lugar aqui que eu não sei onde que está, que ele fala assim, você venha do jeito que você foi chamado, mas se você for escravo e puder ainda ser livre, eu vou ainda achar esse versículo para vocês. Você considera e luta por isso, tá? Você lembra desse versículo? Eu só estou pegando o primeiro versículo aqui do capítulo 6 no original grego. Hum, Hassai sim, reposaigon, dolai. A palavra é escravo no original grego, tá? E alguma sim. tradução pode trazer como servo, mas no original grego ela traz escravo. Como ele separa os dois tipos de pessoa, dá Uhum. a impressão que, como ele vem vindo no texto, ele não Dá a está impressão. separando um tipo de pessoa que era mais massacrado, entendeu? Ele põe o servo, que tem um patrão incrédulo, e o servo que tem um patrão cristão. Crente, cristão. E aí, aqui no de baixo, ele fala assim: se alguém ensina, este é o cara Isso. que ensina, que está na frente. A piedade, eu também vejo como você, que não é o ímpio, é diferente de pio, né? Sim. Mas a piedade realmente é uma virtude que se caracteriza por ser uma expressão do amor e reverência de Deus, né? É Uau! esta Irmã manifestação que Maria Alice, nós irmã Maria temos. Alice, eu vou Oi, pedir por gentileza que está gravando para você repetir essa definição que você deu de piedade. Amei. eu falo Ela que se caracteriza, a a piedade se piedade, caracteriza por. ela é uma virtude que se caracteriza por ser uma expressão de amor e referência a Deus e ao Isso mesmo. próximo. Ele não para aí, tá? Porque tudo que for pio, que venha de Deus de bênção, ele vai alcançar nosso próximo. Então ele fala que ah, esse cara aqui, ele tem que, o que ensina, ele tem que fazer questão. As sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, o ensino segundo a piedade, isso que nós lemos e definimos, né? E você fala muito bem, eu gostei do teu jeito do pio e o ímpio. É enfatuado, nada entende esse cara que não liga para a piedade, não põe em primeiro lugar isso aí, que é o básico da fé em Cristo, das obras, do que você faz ali depois, crendo em Deus. Aí ele fala por questões de contenda de palavra, que nasce inveja, não está muito preocupado com a palavra de Deus, ele quer tirar algum proveito Isso como um mesmo. ensinador ou um pastor ou um líder naquele lugar. E ele chama muita atenção, ele fala, olha, Timóteo, você é novinho, tudo, corre um risco danado. A gente vê tantas igrejas por aí que o pastor tem avião, tem helicóptero, tem tudo, tem mansões, tem chácaras, tem fazendas, tem gado. A gente vê como é que ele conseguiu tudo aquilo, ele não tinha nada, começou aquela igrejinha, não é? É um negócio assim que não tem jeito dele explicar. É pelo que a gente escuta as histórias ou vê os casos.
Então, ele está chamando muita atenção. Ele fala que isto é uma tentação muito grande. Você quer usar a Bíblia ou cobrar a bênção. Eu já vi gente em algum lugar que fala assim: faz seus pedidos de oração. Você põe os seus pedidos, achando que a pessoa é uma sumidade no poder. E ele fala assim: eu vou lá levar, vai no monte, por exemplo, só que você vai dar uma oferta referente ao tamanho deste milagre, que eu vou lá orar. Então, eu falo que muita gente, esses falsos pastores que ele vem dizendo que não estão na piedade, eles correm um risco danado para usar as coisas de Deus para renda própria, para o seu usufruto, para enriquecer. Então, estes aqui, ele fala assim: não tem esse desejo de ficar rico. Tudo isso que você leu. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Olha, Exatamente. é o que a gente estava comentando lá hoje no Sênior, que a alegria da gente é uma coisa. Quando você está no serviço de Deus e você vê Deus agindo, te usando, você não tem nem cansaço. Você não vê quanto tempo você está ali ou o que você está fazendo. É uma coisa tremenda, a alegria que a gente tem. O mundo não dá essa alegria para nós desse tamanho, que quando você serve a Deus de verdade, você tem. Então, ele fala: tendo sustento e com que nos vestirmos, estejamos contentes, porque a gente vai para o céu, nós não trouxemos nada, a nossa pátria é lá, nós somos forasteiros e peregrinos. Depois ele fala para o Timóteo: tu, porém, você é um homem de Deus, foge destas coisas que eu estou avisando aqui, como tem que ser. Um líder, o que ensina aqueles de nós que estamos na frente, tá? Falando alguma coisa da palavra de Deus, e ele fala assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para que também fosse chamada que com posição de mão e tem testemunha que você tem o dom. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a melhor declaração. Olha o que Jesus fala para o Pôncio Pilatos. Ele fala: tu és rei dos judeus? Ele fala: tu dizes, eu sou rei. Olha ele falando para um rei, que ele se considera rei, rei dos reis. Olha a ousadia de Jesus. Ia morrer na cruz, mas ele sabia que dentro dele ele já tinha esta carga máxima. Ele não precisava de riqueza, de nada disso, porque só a vida dele já deu esse direito para ele de ser rei dos reis e senhor dos senhores. Eu achei maravilhoso este versículo, quando eu Lindo. vi com este ângulo, você chegar qualquerzinho daquele que ele estava bem simplesinho, e ele, naquelas condições dele, de servo total, de ir para a cruz, ele fala: tu dizes que eu sou rei dos reis. Eu falei: para que você, ele está falando para eles, por que ter riqueza? Deus dá tudo para nós, uma herança numa Exato. vida eterna maravilhosa. Vamos cumprir as coisas que Deus faz e largar de ilusão. E ele fala, depois eu não vou citar um negócio que eu tinha vontade também aqui, que é muito longo, que eu vi. Aí ele fala assim: exorta os ricos do presente século. Eles não estão forçando para ser rico, porque tem muitos que já vêm de herança, a maioria que já. É difícil um pobrezinho ficar rico. Geralmente eles já têm um passado que vem acompanhando eles, aquele empurrão. Então ele fala: exorta os ricos para que eles sejam abençoadores dos outros, que os outros sintam bem. É bom ter rico no meio. Jesus mesmo, ele tinha as mulheres importantes que seguiam ele com as suas riquezas e ajudava ele naquele ministério. Ele teve com José de Arimateia e Nicodemos, pegou o primeiro túmulo lá na pedra do. Então, a riqueza em si não tem nenhum problema para as pessoas. Você não pode querer ser um ensinador, alguma coisa, ou usar da sua
dessa graça, dessa misericórdia para levar vantagem. Mas se o cara for rico, orienta eles, que não é para ficar acumulando, é para dividir, que eles vão enriquecer muito mais e vão dividir muito mais. Todo mundo vai ser abençoado com eles. E é legal uma igreja que tem pobre e tem rico. Deus nunca vai acabar com o pobre. Ele mesmo falava, Jesus falava, ele era para falar, não, eu vim para libertar os pobres. Ele fala, não, pobre de espírito. Mas os pobres vocês vão sempre ter com vocês, vocês vão poder fazer o bem. E então, esses ricos que pratiquem, e você, Timóteo, se guarda. Ó, é tremendo e que esses ricos, mostra para eles a diferença de só ser um rico na terra, morrer, e como você deu aquele exemplo que o pastor contou lá, do caixão, da mão, eu achei muito interessante aquilo. É muito bem ilustrado. E ele fala, mostra para esse rico que amanhã ele termina e hoje, louco, vão te pedir a tua alma. O que adiantou você multiplicar teus celeiros? E, e isso tem que ser falado, tem que ser ensinado, porque a tendência do rico é ele realmente, o homem que tem poder ou riqueza, a tendência é, se ele não souber das coisas direitinho, como é que tem que se posicionar, ele corre um risco, né? Com E, certeza. e amém. Graças a Deus por essa palavra. Obrigado, querida, pela sua colaboração. A auxiliadora levantou a mão. Abre seu microfone, querida, por favor. Então, pastor, o que eu queria falar é para todo mundo. É uma coisa muito interessante. Deus tem falado muito comigo a respeito de dinheiro, de valores, Deus está me instruindo assim, que nós não dependemos de dinheiro, nós dependemos da graça do nosso Deus. Amém. Porque o dinheiro, no final, ele não quer dizer nada. E aí é até interessante que eu fui em dois velórios praticamente na mesma semana. E enquanto eu estava lá, Deus começou a falar isso comigo. Meu cunhado faleceu, né? E foi tudo assim muito rápido, porque ele entrou para fazer um exame e acabou falecendo. Então, ela já entrou com pedido social, então foi um enterro bem simples, né? A funerária, o caixão simples, uma coroa, tudo simples, tudo básico mesmo, né? E fez o sepultamento, tudo. E aí, no correr da semana, morreu o sogro do meu irmão adotivo. Aí fomos no velório. Um velório cheio de pompas, cheio de circunstâncias. Enterrou lá no Vale dos Pinheirais. Para abrir o túmulo, paga não sei quanto. Para exumar não sei quem, paga não sei quanto. Gente, sei que se gastou uma fortuna com esse velório. Aí, no final, o que o Senhor falou para mim? Compara. Qual que foi o final? Os dois foram para o mesmo lugar. Os dois não levaram nada. O que eles levaram? O meu cunhado, eu tenho certeza, levou a salvação em Cristo Jesus. Foi para Jesus. A outra pessoa, outro senhor, eu não sei, né? Porque aquela igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, mas também a gente não pode julgar. A gente não sabe se a pessoa realmente aceitou a Cristo ou não. Então, é uma incógnita e vai ser assim. Mas foi isso que o Senhor me mostrou. Na realidade, a riqueza não quer dizer nada. As pessoas correm atrás das riquezas. E essa corrida desses pastores loucos, que faz essas coisas, eles têm desviado as pessoas do verdadeiro evangelho. Então, isso acaba sendo prejudicial para a igreja. Por isso que ele fala: você foge dessas coisas, né? Foge dessas coisas, porque na realidade não precisa disso, né? O que ele fala é da salvação dele, que ele deve estar firme naquilo no testemunho dele na salvação, e não naquilo que o dinheiro pode dar. Muito, muito boa essa palavra, pastor, muito, Glória a muito. Deus. Obrigado, querida, pela sua colaboração. E você me fez lembrar do que Jesus disse. Quando começou a falar justamente sobre riquezas, ele diz o seguinte: não andeis ansiosos por essas coisas. Olhai para as aves dos céus, que não ceifam nem colhem,
mas vosso Pai Celestial lhes dá todo o alimento necessário. Olhar para os lírios do campo, que não fiam nem tecem, porém nem mesmo Salomão, com todas as riquezas vestíveis, vestiu como um deles. Quanto mais vós, homens de pouca fé. E Paulo também escrevendo, ele diz o seguinte: já aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, seja na alegria ou na adversidade, louvo ao Senhor. Quando a gente entender isso e Amém. aprender essas coisas, a gente vai Nossa, experimentar e olha, e eu dentro de vejo isso, e Deus vai ensinando a gente, pastor, você vai ensinando, Sim, você precisa prestar atenção e aprender isso, sabe? Deus tem nos dado tudo, né? Se você tem o que comer e o que vestir, acabou, você tem que estar feliz com aquilo, né? Não é assim, a idade também faz você aprender muita coisa. Não adianta você correr atrás de dinheiro. Sabe o que diz lá em Provérbios? O dinheiro cria asas e vai ele embora. vai. E vai embora e vai mais rápido que a gente. Mas eu gostei muito do exemplo que você trouxe agora desses dois velórios que Deus falou ao seu coração e você transmitiu para a gente Sim. isso. Foi muito interessante, pastor, muito interessante. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, olha, Senhor, realmente nós dependemos da tua graça. É Amém. porque, e Deus sabe, Deus está tratando isso, porque eu tenho ficado muito preocupada, muito preocupada com dívida. Então, minha oração é direto, Senhor, me tira desse buraco financeiro. Deus, eu preciso de dinheiro. Deus, eu preciso. Mas não é isso. Eu preciso é da graça de Deus. Amém. Então eu Exatamente. continuo, é o que Deus está falando, continua do jeito que você está indo, porque não vai ser o dinheiro que vai tirar você da situação, é a minha graça que vai tirar. Amém. Então, vamos aguardar no Senhor e vamos aprender as lições. Será nele. Eduardo, você Pastor, levantou a mão, querido. Fica à eu sei que vontade. o tempo já, sei que o tempo passou já, mas só tentar compartilhar em um minutinho aí a importância desse tema financeiro, né? No livro de homens lá de mentoria que a gente está estudando, tem, se eu não me engano, 4 lições, 4 ou 5 lições sobre isso. Exatamente. E Timóteo 6,6 aí é a grande base, né? Como foi colocado pela Maria Alice, o contentamento é o segredo de tudo. Agora, ali no versículo 9 a 11 ele fala dos riscos de você não viver com esse contentamento. Você, a busca pelas riquezas aí, a busca pelas riquezas aí, os ricos caem em tentação, armadilhas e desejos, né? E distancia de Deus, e o final de tudo isso que vai trazer sofrimento. Quer dizer, o contrário do contentamento, né? Quer dizer, se você se Boa. contenta, aprende a contentar com aquilo que você tem, tudo bem. Se você vai no sentido contrário, e lá no livro ele cita várias histórias, pessoas começando a vida, entrando num caminho errado de busca pelas coisas, só traz sofrimento, decadência, destruição. É muito interessante essa parte também. Obrigado, querido. Bom, os irmãos entenderam que a questão se você pegar o contrário vai se realizar na sua vida. Obrigado, querido. A Cibele, abre seu microfone, querida. Pode falar. Vou ser bem breve, tá? Para não tomar muito tempo. Pastor, a gente vem ouvindo falar na igreja sobre esses temas, né? Esses domingos para cá. Eu achei super interessante que o pastor Abner trouxe, assim, falando sobre a questão de como Deus vai poder confiar coisas maiores para você se você não conseguir ser fiel no pouco. Isso ficou reverberando na minha cabeça a semana inteira, porque eu tô também ali com a Maria Auxiliadora, que eu estou tentando me firmar financeiramente. Eu tenho buscado bastante por questões de emprego. A gente vê que tá complicado, mas algo vem me tocando que tô colocando tanto empenho em conseguir essas coisas. É importante, é legítimo, é. Mas eu fiquei pensando assim, por exemplo, se eu coloco o mesmo tanto de empenho em estudar vagas, por exemplo, empresas, requisitos que eu busco para aprender mais de Deus, né? Que isso é uma coisa importante, a gente não pode passar o carro na frente dos bois na ordem de importância das coisas, mesmo que é legítimo para a gente. A gente está vendo uma série de investigações que estão acontecendo com vários famosos, né? Não vou citar nomes, né? Está Uhum. sendo gravado, mas muita gente sabe, né? Daqueles esquemas de apostas e tudo mais. E o mais impressionante, gente, são pessoas que elas já são muito abastadas de dinheiro. Exatamente. Aí você percebe, olha que buraco sem fundo que é a questão. Quanto mais tem, mais quer ter e não se precisa, porque essas pessoas elas já não sabem nem mais o que elas compram com tanto dinheiro.
Já podem ter vários jatinhos, várias coisas, mas aquilo não satisfaz, aí a pessoa se expõe à prisão, se expõe a processo, se expõe à vergonha. Então, é importante a gente entender mesmo a ordem de importância das coisas, né? Para finalizar aqui a minha fala, eu queria deixar um versículo rapidinho para vocês, 2 Coríntios 4:18, para a gente pensar aqui. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas, para a gente buscar Amém? se apegar nisso, porque a vida da gente passa assim, ó, né? Pode ser que eu tenha mais uns anos, pode ser que eu tenha só mais 5 minutos, a gente não sabe. Então, para quem vai ser toda essa corrida que eu fiz para obter sustento financeiro, tudo aquilo que eu precisava? Se eu não sei quanto tempo de vida que eu tenho aqui, eu tenho que buscar aquilo que é proveitoso e aquilo que permanece para sempre, né? Que é a nossa vida lá com o Senhor. E é Amém. isso. Obrigado, Sibeli. Que bênção. Gente, Hum. olha a ordem de importância das coisas. Presta atenção. Olha o que Deus está fazendo aqui, falando para a gente, através de vocês. Que bênção. E ó, dica, hein? Dica fantástica. Sábado, feira de empreendedores, Ale, ministério de empregos. Vai ter currículo, tem vaga disponível, vai ter palestra do pessoal do Sebrae. Gente, não perde essa oportunidade. Ah, mas eu já estou empregado, estou bem, já tenho uma. Vai lá. Vai lá que de repente, gente, tudo isso aqui que nós vimos hoje é para dar um start na tua vida é, profissional. Aproveita a oportunidade, faz ali um network e amplia a tua rede. E ampliar a tua rede, gente, não é para. Ah, pode ser que você pode abençoar alguém ou ser abençoado. Aproveita a oportunidade. Convida vizinho, convida não crente, pode convidar não crente. Tem aquela pessoa lá que tá aquela vida enrolar, convida. Leva para a igreja para esse final de semana. Vai ser muito, muito, muito bom para todo mundo, inclusive para a vida da igreja. E quando a gente aprender e colocar tudo isso que nós ouvimos aqui em prática, gente, o que eu falei foi eu corri muito por causa do tempo, mas o que vocês acrescentaram aqui foi extrema importância. Olha o que Deus está colocando nas entrelinhas aqui para a gente crescer e aprender dele. É isso que eu fico maravilhado com o Espírito Santo faz isso. Porque eu preparei uma coisa e vocês trouxeram além daquilo que a gente preparou, daquilo que eu estava visionando, visualizando. Maravilhoso. Deus é bom demais, né? Esse é o nosso Deus. Como a irmã Sueli não falou nada, eu vou pedir para ela orar, agradecendo a Deus pelo estudo dessa noite. Pode ser, irmã Sueli? Abre o seu microfone, querida. Abre o seu E não microfone para esquece, não fechar. esquece de orar para chover aí, irmão. Opa! Ô, Aê! menino, sábado Vamos acompanhar a tua desceu oração. uma chuva mansa, muito gostosa, mas estava tão cheia de poluição que queimou muitas das minhas plantinhas. E Misericórdia. foram poucas horas, 2 horas, 3 no máximo. Foi pouquíssima chuva. Nós precisamos de chuva aqui. Estão queimando muito. Imagina vocês que sábado teve carreata de um candidato daqui de Goiânia. E o rapaz que estava com os foguetes soltou um foguete na mata. Nós temos uma mata bem pertinho aqui de casa. Ei, meu Pastor, Deus. pegou fogo na mata. Eu estava passeando com os cachorros e vi um senhor correndo, sabe? E vi fogo. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Ele falou, aquele pessoal ali jogaram foguete aqui. Irmão, mas foi difícil de apagar. É, fogo no mato Graças a seco, Deus, complicado. ele conseguiu, queimou assim mais ou menos 1 metro quadrado, chegou a queimar uma árvore pequena e os vizinhos todos de braço cruzado. Aí eu gritei, gente, vocês não vão fazer nada. Aí um homem pegou um balde e veio jogar. Aquele balde foi essencial, porque a mangueira do pobre do vizinho não alcançava direito. Mas é a questão da E iniciativa, né? hoje, indo para o Ceasa,
o lado direito de quem vai para o Ceasa da 153 estava tudo queimado, tudo, árvores assim de 1 ano, 2 anos, todas queimadas. E um monte É de triste, é empresas em triste. volta. Eu falei, essas empresas não têm bombeiro, não tem CIPA, esse pessoal não pode apagar esse fogo. E, É, e aí nós vimos um carro jogando uma bituca acesa. Tá, tem tudo isso. Nós estamos pastor, falando de as problemas pessoas sérios, né? não têm consciência. É lamentável. Nós temos uma série de educação e também falta de iniciativa. Tudo isso junto. Pois Tudo é, isso junto. é Mas isso. nós estamos aqui para fazer diferença e ensinar os outros. Vamos com calma, tá? E vamos depender dele. Irmã, pode agradecer pelo estudo dessa noite. Paizinho amado, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos. Nós somos eternamente gratos pelo teu chamado, pela tua escolha, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor não escolheu os sábios desta terra, mas nós, Senhor, pequeninos, servozinhos, ó Deus amado. Oh, Deus, vermezinhos de Jacó, para Deus ensinar a sabedoria que vem dos céus. Olha quanta sabedoria, Senhor, foi debatida nesta reunião tão curtinha, Senhor. Como seria bom se pudesse durar muito tempo mais. Quanta sabedoria veio da boca de cada um desses irmãos aqui presentes. Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, continua se derramando, Senhor, sobre estes meus irmãos, sobre esta igreja tão amada do Senhor. Não deixa faltar, Senhor, nem coisa pequena e nem coisa grande. Mas, ó Deus amado, faz como está lá em Provérbios, onde o sábio diz para o Senhor não dar demais para que ele te dê as costas, nem de menos para que ele venha a, a te desonrar, a brigar contigo. Antes, Senhor, dá a cada um, ó Deus amado, o necessário, o mais importante. E para nós que aqui estamos, Senhor, o mais importante é termos o Senhor nas nossas vidas, é partilharmos, Senhor, a tua presença com todos aqueles que estão ao nosso derredor. É trabalharmos, Senhor, não só na igreja, mas nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, trabalharmos para o Senhor, em prol da salvação dos povos. Deus, glorificado seja o teu nome por tua palavra. Glorificado seja o teu nome por estes irmãos que o Senhor me deu. Glorificado seja o teu nome, pela tua presença em nossas vidas. A ti, Senhor, nós damos a honra, a glória, o louvor e toda a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, obrigado por esse tempo. Amém. Obrigado. Fiquem na paz. Amanhã nos encontramos. Amanhã tem ceia. Bênção. Aproveite e estaremos juntos. Nos encontraremos lá no culto, celebrando, adorando ao nosso Deus. Fiquem na paz. Até. Amém. Então, amém.